Sabe dizer? 10 minutos. Exato. 10 minutos, hein? Se der um gás, dá para fazer 2 pelo menos. Então, ó, página 142, exercício 51, física E, super. A força entre dois fios condutores paralelos perpendiculares ao plano da página, ambos com 10 metros de comprimento e separados por 5 centímetros, é de repulsão. Já sei que as correntes têm sentidos opostos. Concorda comigo? Né? Que a gente acabou de ver, né? Sentidos iguais se atraem, né? Se estão se repelindo, sentidos opostos. A corrente elétrica em ambos é de 20 amperes. A alternativa que melhor representa a força é, se o cara vai no formulário, ele tem a formulazinha da atração entre os dois fios, que de cabeça eu não lembro, mas não tem problema, vamos deduzir rapidinho. Para descobrir a força que um fio recebe de um campo magnético é o π, não é isso? Certo? Se os fios estão paralelos, o campo magnético que um gera no outro é perpendicular. Então, seno de 90 dá zero. E como é que se calcula o campo magnético que um fio reto gera? μ0i sobre 2 πr, ou πd, nesse caso vai ser a distância. Isola numa? μ0i de um fio vezes o i do outro fio vezes L sobre 2π vezes d. Essa é a fórmula que vai ter no formulário para tu calcular a atração ou repulsão entre dois fios. Quais eram as correntes? 20 e 20. Quais eram os tamanhos dos fios? 10 metros, 2π e a distância entre eles? 5 vezes 10 na menos 2. Por que 10 na menos 2? Está em centímetro, nós temos que usar no sistema internacional, metros. O valor do μ0 fornecido no formulário, 4π vezes 10 na menos 7. Vamos calcular o valor da força, depois é só representar. 10 dividido para 5 dá 2, 2 dividido para 2 dá 1, corta esse π com esse π, fica 2 vezes 2, 4 vezes 4, 16, obrigado, mais 1, 2 zerinhos, vezes 10 na menos 7. O 10 na menos 2 passa para cima, 10 na 2. 1, 2, 3, 4, 10 na menos 3. 1, 2, 3, 0,016 newtons. Esses fios ele falou que estavam perpendiculares. Um fio está aqui, o outro fio está aqui. Essa é a distância entre eles, 5 centímetros. Força de repulsão. Concorda comigo? Ele mesmo falou que era repulsão. E o valor é de 0,016 ou 16 vezes 10 na menos 3, letra C. Ah, mas espera aí, ele perguntou as correntes também, né? Ele quer que a gente acerte as correntes. Se bem que aí as correntes não estão, tem que ser sentidos opostos, nós falamos, né? Está garantido já, porque o outro que poderia ser, as forças estão atuando em sentido absurdo. Então confirma que é a letra C. Ele disse que esse aqui a corrente está apontando para vocês, esse aqui a corrente está entrando. Tá vendo? Olha, ele está usando a bolinha para representar uma corrente, um vetor corrente, não um vetor campo magnético. A bolinha é usada para qualquer coisa, vetorial. Show de bola! Vamos para a 54. Questão 54, na mesma página, tudo a mesma coisa. O efeito de indução eletromagnética foi descoberto por Michael Faraday. O Michel também, se tu preferir. Em 1831, um anel de material condutor encontra-se imerso em um campo magnético, de forma que o fluxo do campo magnético que atravessa a área delimitada pelo anel seja diferente de zero. É o nosso bobolê mergulhado no rio, né? Está passando água por dentro do bobolê. Aqui, na verdade, é um campo magnético que faz papel de rio, e essas linhas de campo estão atravessando o anel, a espira. Analise as proposições em relação ao efeito da indução eletromagnética. 1. A magnitude da força eletromotriz induzida no anel é proporcional à variação do fluxo magnético que atravessa a área delimitada pelo anel. Força eletromotriz induzida é menos a variação do fluxo com o passar do tempo. Ele disse que essa grandeza, a força eletromotriz induzida, é proporcional à variação do fluxo magnético. Né, cara? Se eu triplico isso aqui, vai triplicar isso aqui, né? Duplico, vai duplicar, mantendo o tempo constante. Daria
dizer que é até diretamente proporcional. E ele foi cauteloso, não só falou que era proporcional. É verdade, tudo bem. 2. A magnitude da força eletromotriz induzida no anel depende apenas da magnitude do campo magnético que atravessa a área delimitada pelo anel. Depende só do campo magnético? Não, né? O fluxo, primeiro, o fluxo magnético depende do campo, depende da área e depende do ângulo, né? Concorda? E a força eletromotriz, além de depender de tudo isso, também depende do tempo em que uma dessas coisas muda. Então, não, somente não. O sentido da corrente elétrica induzida no anel independe da variação do fluxo magnético que atravessa a área delimitada pelo anel. Se a variação for para mais, o sentido é um. Se a variação for para menos, o sentido é outro. O tipo de variação interfere. A magnitude da corrente elétrica induzida no anel depende do diâmetro do anel e da magnitude do campo magnético que atravessa a área delimitada pelo anel. A magnitude da corrente elétrica induzida depende do diâmetro. Primeiro, pessoal, o diâmetro tem a ver com a área. Concorda comigo? Só que se eu tenho uma certa área, mas não tem nada variando, não vai nem ter corrente. Tem que ter variação do fluxo magnético, certo? A magnitude da corrente elétrica, como é que eu calcularia a corrente no anel? V igual a R vezes I. Do que depende a corrente no anel? Depende do V e depende do R. I é igual, esse V é a força eletromotriz induzida sobre R. Esse R não é o raio do anel, tá? É a resistência do anel. A magnitude da corrente depende do diâmetro do anel e da magnitude do campo magnético que atravessa a área limitada. Dependeria da variação da área e da variação do campo magnético, não da área e do campo magnético. Por isso, eu diria que está errada. Somente a 1 é verdadeira do meu ponto de vista. Ele bota o que no gabarito? C. Ele bota C, 1 e 4. A magnitude da corrente elétrica induzida no anel depende do diâmetro do anel e da magnitude do campo magnético que atravessa a área. É que ele Não depende da magnitude, né, cara? Depende da variação da magnitude. Porque se não variar, não tem campo. Deixa eu fazer ainda melhor. De repente eu ainda mudo a minha opinião. Olha só. É porque ele disse que é da magnitude do campo. O que é o E? O E é isso aqui, né? É menos a variação do fluxo com o passar do tempo, dividido pela resistência da coisa. Divisão de fração a primeira, vezes inversa a segunda. O que é a variação do fluxo? É fluxo final menos fluxo inicial. Isso é ΔT sobre R. O que é fluxo? É B vezes A vezes seno de alfa, menos B, isso aqui é o fim. B inicial, área inicial, seno do ângulo, dividido pelo ΔT sobre R. Se o B for constante, eu posso colocar ele em evidência. Se o A for constante, eu posso colocar ele em evidência, né? E aí eu poderia dizer sim, né? Que está dependendo do ângulo inicial e do ângulo. Então pode ser que eles sejam constantes e eu variando o ângulo torne a corrente proporcional ao campo e à área. Essa eu volto atrás, essa eu errei mesmo. Essa eu volto atrás, sem problema. Letra C. Observe que para eu poder ficar seguro do que ele disse, eu tive que fazer todo um algebrismo e supor uma condição específica, né? Certo? Bonito item. Mais uma por minha conta. Muito obrigado pela paciência e pela atenção, guerreiros, vocês me aguentar esse tempo todo. Valeu, galerinha!